Alguém gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? E posso fazer. Graças, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia de hoje, por nos encontrarmos novamente. Pedimos a sua ajuda para que podemos reter essas informações, esse estudo e poder em prática no nosso dia a dia. Pedimos permissão para dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito da aula da semana passada? Então, vamos seguir. Antes de nós prosseguirmos, né, nós estamos no primeiro capítulo do livro O Ser Consciente, chamado A Quarta Força. E hoje vamos iniciar o item Definição e Conceito. Antes de começar, eu queria compartilhar com vocês um exercício que eu fiz. O exercício é básico porque eu senti assim, lendo esse livro, desde o comecinho, né, que como nós fizemos aqui nas últimas 2, 3 semanas, eu senti uma necessidade assim de colocar as coisas num certo contexto. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui essa pequena reflexão. Então, nós começamos o estudo desde o primeiro livro da série psicológica, que é Jesus e a Atualidade, né? E é interessante a gente pensar que a nossa mentora, o primeiro livro da série, foi estabelecendo vários ângulos da personalidade de Jesus, como ela se manifestava nos diversos ângulos da vida humana, né? E como ela trabalhou isso com tanto. É um livro tão pequeno, mas é um livro tão grande, porque ele é assim, é aquela coisa, né? Aperte o cinto, esse é o nosso destino, esse é o nosso norte, esse é o nosso modelo. Então, esse livro ele acaba nos dando, né, essa introdução que é assim, é aqui, é nesse ponto que a gente precisa chegar. Aí depois a nossa mãe nos leva pelos caminhos do homem integral, que é o segundo livro, né? E esse livro ele é muito a respeito dessa formação do ser integral, né? E do amadurecimento psicológico. Ou seja, a gente começa com o modelo, é aqui para onde a gente vai. Mas aí ela começa a contar para a gente essa nossa história e onde é que a gente está. E que elementos são esses que constituem essa nossa mala de viagem, né? Então, esse livro trata do amadurecimento psicológico, trata da nossa história, dessa estrutura do ser que precisa ser integrada. Então, ela fala, é um livro também muito profundo. Aí, depois que ela nos dá esse arcabouço em torno, né, desse amadurecimento que precisa ser feito e como ele se desdobra na nossa vida, ela nos traz plenitude, que foi o livro que a gente acabou de estudar. E plenitude, ele é todo voltado, como a gente acabou de trabalhar, ele, à questão da superação do sofrimento. Dilatando a nossa compreensão que o sofrimento ele sempre decorre de um bloqueio de energias, de um bloqueio do fluxo natural da vida, que a dor é um elemento natural evolutivo, mas que o sofrimento ele se constitui num outro elemento que a gente adiciona, dificultando ainda mais a própria jornada. Então, ela nos dá modelo, ela nos dá o norte, Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo e guia. Ela aí nos dá
a questão da necessidade de nós nos integrarmos. Somos um quebra-cabeça que precisa ser rejuntado, que precisa ser integrado através de um processo de amadurecimento, né? Mas esse processo evolutivo, ele não se faz sem dor, porque ela é uma ferramenta importante, né, para o progresso. Então, como é que a gente pode aproveitar essa jornada sem descarrilhar o trem? Aí ela nos dá o elemento da plenitude, trabalhando como é que a gente vai removendo as causas do sofrimento, como a gente vai solucionando isso, a, né, com o auxílio de alguns elementos da filosofia budista, né? Então, ela nos dá essa superação do sofrimento, essa necessidade de realização, que é um marco evolutivo importante para quê? Para poder a gente deixar a correnteza da vida fluir, para a gente não estar remando contra a correnteza, mas utilizar as energias que Deus elaborou para nos conduzir nesse passeio evolutivo. Aí nós nos adentramos pelo quarto livro, que na verdade não é este, mas o quarto livro é Momentos de Saúde, que é um livro de mensagens, que posteriormente ele foi combinado a um outro livro, Momentos de Consciência, e ele virou Momentos de Saúde e de Consciência. Ou seja, depois que a gente trabalha essa questão da remoção das causas do sofrimento, como a gente elabora isso, então como é que a gente pode transformar isso num resultado de saúde integral? Porque saúde não significa falta de doença, mas a presença da enfermidade não precisa também ser, como é que se diz, carregada de sofrimento. Pode haver bem-estar na presença da dor, pode haver bem-estar estar na presença da enfermidade, mas para isso a gente precisa de uma perspectiva enriquecedora e precisa de certas posturas que precisam ser alinhadas. Então, esse livro a gente recomenda que se faça a sua leitura, já que é um livro de mensagens, no espaço pessoal de cada um. Quem tiver alguma dúvida pode trazer e compartilhar, mas ele se constitui naquele roteiro cotidiano de passos que a gente pode utilizar na vida diária para enriquecê-la de saúde integral, né? E por fim nós chegamos a, ao livro Ser Consciente, né? Que aí nesse livro a nossa mãe vai nos colocar, vai nos adentrar realmente na questão da história psicológica com um pouquinho mais de detalhes, com um pouquinho mais de esmero, no sentido da coisa psicológica. Então, nós aprendemos a respeito da primeira força, da segunda força, da terceira força, da quarta força. Esse livro está centrado nessa abordagem de utilizar essa luz da quarta força, jungida aos os ensinamentos espíritas, para que a gente possa sair de um estado de ego condicionado pelos impositivos passados para um estado de self consciente, né? Daí o título do livro, Ser Consciente, né? Então, se a gente puder resumir tudo isso em algumas perguntas, né? Que perguntas que esses livros poderiam estar tentando responder? É muito interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? Porque a gente pode pensar, como é que Jesus pode ajudar o homem moderno? E ela nos trouxe Jesus e a atualidade. Como o ser humano pode se tornar um ser humano inteiro, completo? E estudando o homem integral, a gente tem essas respostas. Como superar o sofrimento e nos elevarmos com a experiência, mesmo que ela seja desagradável? Aí ela nos trouxe plenitude. Como conquistar a saúde integral por meio da educação da consciência?
o livro 4, Momentos de Saúde e Consciência. E, por fim, com quem sou eu, além das máscaras e dos condicionamentos que venho acumulando nessa encarnação e também os requisitos das encarnações pregressas, né? Então, de quando em quando, eu preciso fazer esse movimento de foco, né? A gente é tipo um respirar, a gente entra e a gente sai. A gente entra, a gente aperta o foco, a gente vai nos itens, nos capítulos, nos parágrafos, mas às vezes eu preciso me localizar nesse universo e achei que isso poderia servir para vocês, por isso compartilhei. Alguma pergunta até aí? Ok. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Hoje o nosso texto se chama Definição e Conceito. Definir de alguma forma é limitar, restringir. Mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento e o enclausuram em palavras, retendo as largas possibilidades que necessitam ser penetradas, né? Quando a gente define, a gente estreita a concepção da coisa. E as definições, elas são interessantes porque a gente olha para a definição como se elas fossem uma situação assim um pouco exata, né? Quando na verdade elas são basicamente quase que um símbolo. Como assim quase que um símbolo? Porque a gente utiliza a placa de pare, a gente utiliza o semáforo, cada um deles traz uma mensagem, né? A definição é como se fosse um símbolo em palavras. Ela é uma seta indicadora. Ela não pode ser uma caixinha exata. A gente não pode olhar ela como uma caixinha exata, porque na natureza nada é simplesmente preto no branco. Ela é sempre um contínuo. As situações, elas estão sempre entrelaçando. Existe um fluir de um processo para o outro que vai ocorrendo naturalmente. A natureza nunca dá saltos, de maneira que a gente não pode simplesmente colocar as coisas dentro de caixinhas, porque elas aprisionam o conhecimento, elas limitam a nossa percepção da realidade. E se elas assim o fazem, elas limitam o nosso progresso também. Então, é importante a gente ter essa noção, porque é necessário a gente se libertar dessa visão preto no branco, condicionada de que tudo tem que entrar numa certa caixinha, né? Porque a gente perde muito da história, do contexto, e tudo precisa de contexto para ser devidamente compreendido. Daí toda a viagem que vamos fazer no texto de hoje. Conceituando a psicologia transpessoal, não nos podemos furtar aos seus paradigmas, que ampliam as linhas das definições clássicas da doutrina psicológica em si mesma, de modo a dar-lhe abrangência que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Então, nós compreendemos que a quarta força, ela, ela engloba o ser como um todo. Não o limita apenas a uma questão de comportamento, apenas uma questão inconsciente. Ela leva todos esses ângulos em consideração. Então, é uma lente, quando ela fala dos paradigmas, a gente pensa, é como uma lente, é uma lente através da qual a gente enxerga o ser humano nas suas dimensões psíquica, física, transcendental, né? Então, o que é que ela faz? Ela nos permite olhar toda essa evolução psicológica, todo esse processo de evolução de pensamento e evolução psicológica do ser humano até então, porque essa evolução continua seguindo, mas com essas lentes, vamos dizer assim, holísticas.
Remontando à história do pensamento psicológico, encontraremos os seus primeiros postulados na ética filosófica ancestral, que se iniciou no Ocidente com Anaxêmenes e Anaxágoras, percorrendo todos os períodos históricos até a sua formação organicista na segunda metade do século XIX e prosseguindo pelas várias escolas freudiana, junguiana, adleriana, enquanto se ia ampliando nas concepções humanista, comportamentalista e psicanalítica. Então, ela está aqui nos introduzindo essa história do pensamento psicológico, que, na verdade, a história da psicologia, ela começa com a filosofia. Ela não era uma doutrina separada. Quando os gregos lá no Ocidente, né, segundo o que a gente entende de psicologia, começou aí, ela nos traz o nome de Anaxêmenes e Anaxágoras, né? Depois nós viemos, como vamos dar aqui neles, nos pré-socráticos, os socráticos, Platão, Aristóteles. Então, a gente conhece esses nomes da filosofia, mas o estudo a respeito do homem, essas concepções, elas começaram a acontecer mais de 500 anos antes de Jesus Cristo, nessa Grécia antiga, né? Então, inicialmente essa doutrina, vamos dizer assim, essa matéria, essa disciplina, a psicologia, ela não existia como uma matéria, um assunto, uma área de ciência em si, né? Nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos, preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava, após o périplo carnal, a viagem no corpo físico, a fim de experimentar felicidade ou desdita. A sua ética moral, otimista, estimulava o equilíbrio mente e corpo, conduta saudável e solidariedade com as demais criaturas. Procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas, que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra, conforme os conteúdos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola na qual se forma e aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Ora, estamos vendo aqui a questão dos renascimentos, da reencarnação. Estamos vendo a questão de que o espírito, né, ele precede o corpo físico, que é necessário existir uma interação mente-corpo para que a gente viva com harmonia, né? Recebemos de Sócrates, que foi quem divulgou, que foi quem publicou, vamos dizer assim, aquela frase, as duas frases que estavam no porte do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e tudo em moderação. Nada em excesso, tudo em moderação. Então, essas duas frases, se conta que elas estavam no pórtico do oráculo de Delfos, que era onde estavam lá as pitonisas, as médiums, né? E as pessoas iam consultar e tal, era o local de aprender certas sabedorias e responder a certas perguntas. Então, estamos vendo aí esse primórdio. O primórdio, ele começou com essa ciência da alma muito parecida com as informações que nós recebemos dos espíritos, né? Quando do advento, né, da terceira revelação, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Se toda essa história veio antes,
Se a gente já estava sabendo de tudo isso na Grécia, o que foi que aconteceu que embaralhou tudo? Como foi que aconteceu isso? E a gente vai ver agora. Até aí alguma pergunta? Alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Ok. Gel, o que você falou Oi. da terapia transpessoal? Sim, Me fala mais um pouquinho a respeito, por favor, da bom, transpessoal. ok. A Ah, psicologia transpessoal. no ponto de vista, eu diria que espírita, né? Eu estou fazendo terapia transpessoal, então eu fiquei curiosa para saber, assim, do ponto de vista Sim, espírita. a terapia, a psicologia transpessoal, ela se destaca das demais vertentes psicológicas, vamos dizer assim, porque ela engloba todas as dimensões do ser que são conhecidas de nós hoje. Então, nós vimos nos capítulos anteriores que tinha certos assuntos que ficavam relegados à parapsicologia, há certos assuntos que ficavam relegados à psicobiofísica, ambas que até hoje não são completamente respeitadas enquanto ciência. Muito se fala de que elas são pseudociências, né? Aí tínhamos vertentes que estavam olhando só para o material do inconsciente, né? Aí outros que estavam, não, precisamos olhar a questão da experiência. Tudo tem a ver só com comportamento. Então, nós tínhamos abordagens, né, do homem, da natureza do homem, das suas necessidades, do problema das suas dificuldades, que estavam assim, focadas, reduzidas, né? Essa é outra palavra, né, que a nossa mãe nos traz, porque essas abordagens elas são reducionistas, porque elas pegam um todo e elas sintetizam numa parte. E a abordagem transpessoal, ela leva tudo em consideração. Ela leva a questão de todos os elementos da psique, inclusive a questão espiritual. Então, ela não deixa nada de fora. Porque até Jung teve muitos, e nossa mãe diz isso em algum momento em um dos livros da série psicológica, que ele foi muito corajoso, ele foi muito bravo, e ele elaborou um trabalho, ele expandiu, né, o trabalho de Freud de uma maneira incrível, mas ele não teve a coragem necessária para enveredar pelo caminho da reencarnação, pelo caminho da transcendência nesse sentido, da espiritualidade, limitando tudo da nossa experiência no aqui e no agora e colocando a questão do inconsciente coletivo como se aquilo fosse o coletivo das coletividades humanas, quando, na verdade, segundo a nossa mentora e a visão transpessoal, esse coletivo ele tem a ver com a nossa própria bagagem através do processo evolutivo, da nossa viagem. Então, essa proposta transpessoal, ela está muito mais enquadrada, relacionada com a visão de ser humano que o Espiritismo nos traz, né? Porque nós não somos apenas comportamento, nós não somos apenas inconsciente, nós não somos apenas as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades sociais. Nós somos um complexo eletrônico regido por uma consciência e somos multidimensionados, porque nos manifestamos em dimensões diversas. E essas dimensões, elas se entrelaçam. Não é uma situação aqui, aqui tem uma caixinha física, aqui tem uma caixinha espiritual. Não, essas dimensões elas se entrelaçam, elas se esmiscuem, né? Então, a psicologia transpessoal, ela tem essa abordagem holística de levar em conta as nossas necessidades, a nossa estrutura física, psíquica,
comportamental e transcendental também. Então, a espiritualidade faz parte. As experiências paranormais que nós possamos ter, elas não são simplesmente encaradas como uma psicose, uma alucinação, uma coisa que está fora daquela ciência, fora daquela área, né? Fora do âmbito da sanidade, da completude humana. Não é assim que se vê, né? Então, ela abraça todos esses ângulos que as outras propostas psicológicas deixam de fora. E que o Espiritismo já tinha nos trazido desde o começo, desde o seu nascimento, né? Eu respondi a sua pergunta? Muito bom. Obrigada. Nada. Cláudia, você gostaria de adicionar alguma coisa? Não, querida. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo que, no começo, a psicologia, essa compreensão do homem, né, como algo mais, esse ser pensante da natureza, distinto, essa elaboração do homem, ela começou, né, no Ocidente, na Grécia Antiga, e que foi Sócrates elaborando muito com Platão. Não existem, de Sócrates não existe nada escrito, né? Elaborando, Platão foi seu discípulo. Platão chegou a escrever e seus escritos estão aí até hoje. Mas Sócrates era na base do diálogo. Então, eles conceberam e compartilharam essa visão de ser humano, né? Que não é só corpo, que é alma, que essa alma precede ao corpo, que o mundo primordial é o mundo das ideias, tal e qual a gente vem a aprender com o Espiritismo. Mas aí vamos seguindo, e nós temos uma figura importante que emerge nesse processo, que é Aristóteles. Aristóteles lhe agregou a inteléquia e propôs uma criatura trinária, seguindo os modelos da filosofia oriental e recusando-se à aceitação dos episódios reencarnacionistas necessários à evolução. O que isso quer dizer? Aristóteles ele era discípulo de Platão. Aristóteles viu uma necessidade de estudar as realidades do homem a partir de uma estrutura, a partir das experiências, a partir do que o mundo está trazendo, né? Vamos dizer, se estamos falando de um cavalo, para Aristóteles, compreender o cavalo significa estudar o cavalo na sua complexidade, no aqui e no agora, no ambiente físico em que o cavalo se movimenta. Para Aristóteles, a experiência era isso. E tem uma figura muito bonita, não sei se eu vou conseguir trazer para vocês, que é fantástica, eu vou trazer logo mais, que é uma pintura renascentista muito linda, em que está Platão e Aristóteles. E Platão com a mão apontada para cima e Aristóteles com a mão apontada para frente, né? Então, a proposta socrática e platônica tinha a ver com o mundo das ideias, esse mundo causal que vem antes da proposta material. Só que Aristóteles ele já vai criando uma certa divergência, tanto assim que ele é tido por muitos como o pai, né? O nosso pai científico, vamos dizer assim, o pai da ciência, porque ele via essa necessidade de elaborar com os elementos que estavam dispostos na frente dele. Por isso,
por essa necessidade que ele via que você não podia ficar só elucubrando, que a gente precisava de elementos mais concretos também para poder trabalhar, que ele repudiava essa ideia da reencarnação, né? Embora ele aceitasse muito dos conceitos que aprendeu do seu mestre Platão, né? Ele adicionou esse valor da inteléquia, que foi emprestado das filosofias orientais, que essa inteléquia nada mais é do que você extrair a finalidade da vida de dentro para fora. É um mergulho profundo até você alcançar o que a gente na filosofia oriental chama de nirvana, né? A intelectia era um ponto de transcendência, né? Mas a alma para Aristóteles era uma coisa mais parecida com um fluido vital, uma substância, uma coisa especial que dá vitalidade à matéria, do que realmente um modelo organizador que precede a manifestação da matéria, né? E é interessante a gente observar isso, porque aí a gente já vê uma certa, né, quebra. E essas patinhas, vamos dizer assim, e essas ondas, elas vão fazer esse movimento de vai e volta, na evolução do pensamento no nosso planeta, né? E é esse passeio maravilhoso que a nossa mentora nos leva a fazer, né? Concomitantemente, as propostas atomistas reduziam o ser humano a amontoados de partículas infinitamente pequenas, esféricas, com ganchos segundo uns, ou deles destituídos conforme outros, unindo-se e desestruturando-se graças ao vácuo e ao movimento, resultando, portanto, do capricho do acaso que os reúne e desagrega, produzindo vida e morte ao sabor das ocorrências anômalas, eventuais. A ideia, né, do átomo, ela não surgiu, ela surgiu lá nos primórdios, lá na Grécia. Esse pessoal todo pensando essas coisas todas. A ideia do átomo, ela não é uma coisa assim recente de poucas centenas de anos atrás, não, ela remonta bem antes, né? E a ideia era sempre essa, de que o átomo ele constitui tudo que existe e basicamente tudo que existe pode ser reduzido a isso, que eles são reunidos ao acaso e coisa e tal. Então, essa também era uma proposta que existia. Avançando paralelamente em antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias ora uma, ora outra corrente através de São Tomás de Aquino, ou de Leibniz, de Descartes ou de Bacon. Aí o que é que isso quer dizer? Bom, estávamos na Grécia Antiga. E esse período, com Aristóteles, tudo mais, ele vai chegando mais ou menos, ele começa uns 500 anos antes de Jesus e ele vai chegando a uns 500 anos depois de Jesus. Depois disso, nós enveredamos pela Idade Média. Tivemos a queda, né, do Império Romano, a expansão de vários povos bárbaros, a expansão, o estabelecimento do cristianismo como religião oficial, e a gente sabe que no momento em que isso começou a acontecer, vamos a uma série de rituais pagãos a serem absorvidos dentro para a doutrina cristã e todo tipo de, vamos dizer assim, corrompimento da mensagem inicial de Jesus. Vários ajustes foram feitos visando os interesses políticos, os interesses econômicos, enfim, os interesses mundanos da época. E nesse processo, nós fomos entrando num período assim introspectivo, vamos dizer, da nossa história. E é justamente nesse período que nós temos o nosso querido Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, né? E
São Tomás de Aquino que ela refere assim, aqui. Então ela dizia, ora uma corrente, ora outra, se alternando em antagonismo estrutural. Por quê? Porque um dizia uma coisa, daí a pouco tinha outro que aparecia dizendo o oposto. Aí aquele era sucedido por um outro que voltava ao que se tinha dito antes, né? E aí depois o outro, não, mas espera aí, mas Aristóteles já tinha falado isso e aí ele retraz. Então a gente fica nessa maré. Ela enche e ela vaza. Existe esse antagonismo, são ideias que são mais ou menos opostas na sua estrutura, e essas correntes de pensamento, elas ficam mais populares, menos populares, mais populares, menos populares, e eles vão nesse vai e vem até hoje, a respeito de muita coisa, né? Até aí tudo bem? Né? Então, esse Santo Agostinho era muito brilhante, Tomás de Aquino também. E o que é que eles faziam? Eles pegavam os elementos da filosofia grega e adicionavam e faziam assim um mesh-mesh. Eles misturavam com elementos da teologia cristã, né? Foram dois grandes pensadores da época medieval e eles agregavam, eles viam valor naqueles ensinamentos de Sócrates, viam valor naqueles ensinamentos de Platão, e eles agregavam aqueles ensinamentos à teologia cristã que se estudava na época, que se estruturava na época, né? Então, mais ou menos por volta, essa era medieval ela durou uns 1000 anos. Então, por volta de 1500 depois de Cristo, é que nós tivemos um breve período em que se chama de Revolução Científica. E aí esses nomes que nós vemos aqui, o Leibniz, Descartes e Bacon, esses são tidos como os pais da ciência moderna. Cada um cumpriu um papel em trazer elementos da necessidade. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma época de obscurantismo. Tudo era a respeito da religião, não se estudava nada. Os grandes polos de estudo estavam todos absorvidos, vamos dizer, os polos ocidentais, tá? Porque a ciência, o conhecimento, ele continuou evoluindo no Oriente Médio, na Índia, imensos, imensos cabedais de álgebra, de cálculo, de geometria, de trigonometria, de coisas assim muito avançadas, só começaram a chegar para o Ocidente com aquela coisa das cruzadas, do comércio de especiarias, aquela, né? Aquela expansão que a gente começou a ter já no final desse período feudal, desse período medieval, abrindo já para aquela estrutura mais comercial dos burgos, né? Que a gente começa a ver essa expansão. Tivemos esse retraimento da história naquela escuridão medieval, e aí começamos a ter essa expansão de volta com o Renascimento. Ok? Então, vamos ver. Eu acho que isso aqui, esse é o momento que dá para eu parar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês uma imagem que ilustra muito bem. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Uma pintura? Perdão. Estão conseguindo ver uma Sim, pintura? sim, sim. Eu tô. Certo, Sim. maravilha. Então, veja só que maravilha, essa pintura do Rafael Sanzio é uma pintura renascentista. E a Renascença foi esse período, essa necessidade de sair dessa escuridão, né? Durante o período da Renascença, que a gente tem Leonardo da Vinci, né? Que parecia mais uma reencarnação de Aristóteles, porque o homem sabia de tudo, desenhava de tudo, concebia de tudo que era ideia,
e aí lá vem o Buonarroti, o Michelangelo Buonarroti, e os pintores, os escultores, todos fazendo o quê? Vamos redescobrir o ser humano, vamos voltar. O que é que os gregos, antes da gente cair nesse breu, meu Deus, nesse buraco absurdo, onde é que a gente estava? E eles olham para o período da Grécia Antiga, né? Daí que a gente tem essas estátuas humanas maravilhosas, esculpidas pelo nosso Michelangelo, né? Todos assim, o homem no centro, a figura humana, né? E é uma beleza essa figura, porque você vê várias pessoas conversando com manuscritos, um que tem um rolo, o outro que tem um livro, cada um com um volume, e um está escutando, e o outro está lendo, está olhando, está pensando. E ele mostra, ele retrata esse burburinho de ideias, essa necessidade de sair daquele marasmo medieval. E no centro dessa figura, se a gente for focalizar no centro, nós temos, de um lado, Platão com o dedo para cima, né? E temos Aristóteles com a mão para frente. Basicamente, Platão, o mundo das ideias, o mundo espiritual que vem antes de tudo. E Aristóteles dizendo, não, vamos dar uma olhada para o que está aqui e agora. Então, de um lado, nós temos, então estamos vendo que é aquela coisa assim da metafísica, da transcendentalidade, da multidimensionalidade, da experiência de vida, e, por outro lado, aquela necessidade de experimentar com a natureza e com aquilo que está, com os elementos que estão dispostos diante de nós, aquela necessidade de estabelecer um método científico baseado na experiência. Então, ambos são importantes, né? E eles precisam estar atrelados. Mas até que o Espiritismo viesse para reunir fé e razão com harmonia, né? Nesse casamento tríplice, porque não é simplesmente fé para um lado, com aquela cegueira absurda da Idade Medieval, nem também é aquele materialismo absurdo que não enxerga, não concebe nada fora daquilo que se pode medir e pesar, né? Mas tudo abraçado com a filosofia, com a questão do sentido, com o pensamento organizado e alinhado no modelo divino, né? Que é a causa primeira de todas as coisas. Então, essa é uma síntese bonita desses nossos mestres que nos antecederam nesse passeio, né, evolutivo. Essa figura aqui eu queria trazer para vocês, porque a nossa mãe, ela fala desse antagonismo, desse vai e vem de ideias, e essa é uma figura fantástica que não sei qual a especialidade dessa pessoa, mas ele organizou isso. Então, basicamente, esse pentezinho que a gente vê no meio, isso são os nomes de todos esses autores, todas essas pessoas, todos esses pensadores. Essa linha no meio, saindo essas sardinhas, cada sardinha dessa é um nome de um filósofo e as suas ideias principais. De um lado, nós temos aquilo concorda de um lado, em verde, nós temos essa ideia concorda com essa ideia, com essa ideia, com essa ideia. Então, ele faz uma ponte de concordância entre todas as ideias que têm aquela semelhança. E o mesmo ocorre com o lado vermelho, só que o lado vermelho é o lado da discordância. Então, só para dar um zoom, né? A gente não precisa saber dessas coisas, a gente não precisa ler nada disso. Mas é só para a gente ter ideia o quanto de gente que parou, que pensou, que elaborou essas ideias, que sentou, que discutiu, né? E que é sempre lindo como a nossa mãe
para nos dar uma visão abrangente do conceito das coisas, ela nos traz esse exercício de olhar a trajetória, né? Então, no começo do livro, né? Eu vou retornar essa imagem rapidinho, porque basicamente é esse converseiro todo que está acontecendo aqui através dos séculos da nossa evolução de cultura e de conhecimento, né? Até o presente, né? Então, só para poder a gente fechar essa reflexão um pouquinho, no começo do livro, bem no comecinho, nossa mãe nos fala das 4 forças da psicologia, né? Isso não deixa de ser uma trajetória. Isso não deixa de ser uma apreciação da trajetória. Ela sempre nos traz uma apreciação de trajetória. E isso é importante, porque a gente precisa ter apreciação pela própria trajetória, né? Porque isso nos dá contexto, isso nos enriquece a vida, né? Então, apreciar a trajetória, ter gratidão pela trajetória, né? É todo um processo. Isso nos ajuda a desenvolver qualidades de paciência, de compaixão, de generosidade que vão enriquecer a nossa vida, né? Como é que está o nosso tempo? Aff, como passou rápido. Enfim. Enquanto o pensamento oriental estruturava o fenômeno psicológico em um ser herdeiro de Deus e a ele semelhante, isto é, portador de recursos inimagináveis que lhe cabem desenvolver, ampliaram-se as concepções em torno do universo, da criação, da vida, muito antes que a cultura ocidental se apercebesse da causalidade do existir. Ou seja, muito antes da nossa cultura ocidental cair em conta, né, de que a causalidade do existir não se dá simplesmente pela questão da matéria, do aqui e agora, da experiência presente, mas ela tem antecedentes, né? Então, nós sabemos que o Oriente estava ano-luz ciente dessas realidades, dessas luzes espirituais, muito antes da gente chegar até elas. Como verdadeiro ponto de equilíbrio, apareceu o pensamento ético de Jesus, colocando uma ponte psicológica e filosófica entre as duas civilizações, desenvolvendo o idealismo socrático e o reencarnacionismo do Vedanta e do budismo, então fecundado pelo amor, único tesouro que logra produzir a planificação do ser humano. O Vedanta, que ela aqui se refere, é vamos dizer, uma interpretação de certos textos sagrados da Índia, os Upanishadas, né? Que ela colocou certos trechos lá em plenitude, né? Os Vedas e o Bhagavad Gita, que é um livro espiritual de autodescobrimento maravilhoso. É uma história belíssima, vale a pena conferir. Psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade, né? Ou seja, os homens estavam no Ocidente fazendo todo aquele esforço de reflexão e raciocínio e nessa evolução de pensamento, mas o pessoal no Oriente, eles já estavam
bem à frente com essa concepção, né, mais alinhada com essa proposta de Sócrates e Platão, da espiritualidade, mas é Jesus o primeiro a fazer assim uma síntese holística para o ser humano, reunindo tudo com aquela singeleza, com aquela simplicidade, mas ao mesmo tempo com aquela profundidade ao alcance de todos que estavam ali junto dele, de todos aqueles que tivessem, né, claro, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Penetrando as pessoas através do amor, derrubando as barreiras e conseguindo oferecer às pessoas um outro tipo de sanação, uma sanação verdadeira, né? Uma vida em abundância, né? Em que a culpa é superada pela responsabilidade e a gente vai trabalhando em harmonia, em fraternidade, em serviço ao próximo, ao invés de viver aprisionado nas grades do preconceito, como era a regência da época, né? Possuidor de transcendente capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo, ele tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento, conscientizando as criaturas a respeito da responsabilidade pessoal diante da vida, estabeleceu terapias de invulgar a atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade como passo de segurança para a aquisição da consciência. Ou seja, essa abordagem transpessoal, hoje nós estamos vendo todo esse arcabouço de psicologia incorporando essa ideia. Mas essa ideia da transpersonalidade, ela já existia, né, no Oriente, e com Jesus ela é levada a um outro patamar e é colocada, praticada com o amor, né? Porque você veja a questão da gente isolar as disciplinas, da gente isolar as potencialidades humanas, que se a transcendentalidade está lá na Índia, né? No Tibete, no Himalaia, lá para aqueles lados do Oriente, a meditação profunda, sim, mas cadê o amor? Cadê o trabalho no bem? Cadê a integração com os outros? Aí vem Buda com aquela abordagem do sofrimento e coisa e tal, mas e aí? Como é que as coisas se conectam? Aí sim, nós precisamos trabalhar os elementos do mundo, precisamos, como co-criadores em plano menor, utilizar os elementos à nossa disposição para entender a vida, para elaborar uma ciência. Está tudo bem, não tem o menor problema, vamos fazer isso, vamos embora. Mas será que é só isso? Então, todas essas disciplinas estavam assim, para lá, para cá. Foi Jesus que tomou, entreteceu, foi o primeiro a entretecer na fusão essencial, porque é o modelo e guia, é o nosso mestre planetário, é o nosso governador planetário, né? Vamos parar por aqui hoje. Felizmente ou infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença de todos e vamos encerrar com a nossa oração. Alguém gostaria de proferi-la, por favor? Posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, passamos por mais uma semana de desafios e aprendizados. Sabemos da bênção que é termos nossos encontros às terças-feiras, quando fortalecemos nossa certeza da sua proteção e amor imensos.
Se não fosse essa certeza e doutrina que tão claramente nos explica o porquê de tantas coisas, estaríamos enfraquecidos e desesperançosos. Obrigada, Pai, pela vida, pela nossa saúde, pelos irmãos queridos que encontramos durante essa encarnação, pelos seus ensinamentos. Que estejamos em sintonia com os nossos anjos da guarda incansável e possamos, através das nossas intuições, agir da melhor maneira em qualquer situação. Que apesar de vermos tantas atrocidades, possamos sempre ter o coração cheio de amor e perdão. Que assim seja. Que assim seja. Muito Que assim obrigada. seja. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Obrigado, Débora. Jorge. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite.